Fala pessoal, Fidelis aqui para falar para vocês sobre espaço rural e agrário, tá? Então isso vai estar dentro daquele primeiro setor da economia, do setor primário da economia, tá? E dentro desse setor primário a gente tem o extrativismo vegetal e mineral e a agricultura. E o que vai ser a diferença, na verdade, né, pessoal? Se a gente for pensar o ser humano ele nasce nômade, ele nasce extrativista no planeta. Então, o extrativismo ele é a base de qualquer sociedade ou economia. Então, são as pessoas aproveitando a natureza do jeito que ela é e só retirando os produtos que a natureza ela já dá. Tá? Então, por muitos anos, milhares de anos, durante a primeira evolução humana, o ser humano ele vai ser aí esse nômade coletor que a gente conheceu aí dentro da humanidade. Então a gente vai de lugar para lugar desenvolvendo nossa alimentação muito baseada em sementes e pequenos frutos, né? E a partir daí o ser humano com a sua capacidade cognitiva ele vai conseguir então domar as primeiras sementes aí do planeta. Então ele vai pegar, vai perceber que aquela sementinha daquela fruta, se ele ir para algum lugar, colocá-la no chão e regar, ela vai ter então uma evolução. Instintivamente, vários animais também fazem isso, né? Acabam despejando sementes aqui e ali, acabam criando certas, entre aspas, certas hortas próprias ou lugares com mais alimentos que outros. Então, alguns animais instintivamente fazem isso aí, outros, sem querer, também vão disseminando essa ideia. Só que isso foi muito importante para o ser humano poder se sedentarizar. Então, o processo de sedentarização do ser humano vai estar aí baseado na domagem, né, ou na exploração dessas sementes aí. Porque a partir daí ele podia então criar as suas pequenas vilas, suas primeiras cidades, porque ele não teria que ir atrás de alimentos mais, ele tinha ali a sua própria produção de alimento. Então essa é a base da agricultura e por muitos anos a gente vai ter essa agricultura mais arcaica. Lógico que sempre tendo desenvolvimento e tecnologia, então a gente vai ter as primeiras tecnologias de aragem, o uso animal, então carroças e outras coisas que a gente vai desenvolver, só que a gente vai ter por muitos anos esse desenvolvimento mais lento da agricultura aí, tá? Tanto é que isso vai dar base para vários autores diferentes falar que a gente teria um colapso. Então, por exemplo, Thomas Malthus ele falava que a população ia crescer tanto que não ia ter alimento no planeta para essa população. Essa afirmação cai em desuso quando a gente tem o que a gente chama de Revolução Verde. O que é essa Revolução Verde, então? A Revolução Verde é o autodesenvolvimento da agricultura a partir de técnicas científicas. Então a gente tem aprimoramento, primeiro mecânico, né? Então a gente vai ter a mecanização da agricultura, trazendo agricultura de precisão, onde você vai aumentar a produtividade, trazendo transgenia, insumos agrícolas, toda a parte de adubagem, toda a parte de venenos para evitar pragas. Então, todo esse desenvolvimento vai fazer com que a gente amplie demais aí a produção agrícola do planeta. Claro que a gente tem que entender, e aí já é uma crítica básica, né? Eu não vou entrar tanto em críticas nessa aula, que nem toda essa agricultura é utilizada para alimentação humana. Então, nem tudo que eu estou falando aqui vai ser exatamente para o retorno dessa população de 7 bilhões de pessoas, tá? Mas vai ter esse desenvolvimento aí, principalmente a partir do século XX, que a gente vai ter o desenvolvimento dessa agricultura. Esse desenvolvimento também vai fazer com que exista muito êxodo rural, vai fazer com que exista, então, muitas pessoas que saem do campo e vão para as cidades aí, vão trabalhar nos setores secundários e terciários da própria economia. E aí, para a gente entender essa agricultura, esse cenário, né, esse espaço urbano, e aí a gente começa a entender também o que é esse espaço urbano, né? Lembrando que espaço é qualquer região que tenha essas relações de poder, a gente vai ter a ideia de que esse espaço rural
é então essa região com relações de poder que tem características rurais. Claro que na nossa sociedade complexa hoje, a gente não pode pensar no espaço rural como puro e simplesmente rural ou espaço urbano como puro e simplesmente urbano. A gente pode ter aí diferentes aspectos urbanos dentro do espaço rural, como diferentes aspectos rurais dentro do espaço urbano. Por exemplo, uma grande indústria de laranja, né, numa fazenda aí no interior paulista vai ser um aspecto urbano dentro desse contexto rural. E ao contrário também, uma chácara produtiva dentro de um espaço urbano vai ser um aspecto rural dentro desse espaço urbano também. Então essa é a diferença entre os espaços rural e urbano. A partir daí, vamos entender então esse espaço rural. A agricultura ela pode ser de dois tipos, né? Ela pode ser a tradicional e a moderna. Tradicional e moderna está relacionado com o uso de tecnologias novas ou não. Então, uma indústria, uma agricultura que vai se utilizar aí basicamente da força humana, de pequenos adubos, de pequenas construções ali, benfeitorias, ela é uma agricultura mais tradicional. Uma agricultura que vai se utilizar então de maquinário diferente, que vai se utilizar de irrigação externa e artificial, que não é a chuva, várias dessas tecnologias que vai utilizar sementes geneticamente modificadas, que vai utilizar aí insumos agrícolas, pesticidas, herbicidas, é uma que a gente chama de agricultura moderna, tá? Mas vocês vão ver que também tem opções de agricultura moderna que são menos abrasivas, menos destruidoras aí da natureza do que esse geral que a gente fala. Além disso, além de dividir os tipos moderna e tradicional, a gente pode dividir a agricultura em sistemas agrícolas aí, que pode ser então a intensiva e a extensiva. No caso, é a questão da utilização das coisas que a natureza provém ou não. Quando eu estou falando de extensivo, eu estou deixando a natureza agir na minha agricultura. Eu vou então semear e deixar com que o tempo que acontecer, o clima que acontecer durante o ano, é o clima que vai resolver aí a minha plantação, que vai desenvolver a minha plantação. Eu não vou fazer nada além disso. Como eu sei que vai ter chuva ali nessa certa época do ano e vai ter seca na outra, eu faço a plantação no momento correto, conheço aqui. Muito próximo do que a gente chamaria de uma agricultura mais tradicional. A intensiva, então, ela vai utilizar aí produtos para que essa produtividade da agricultura seja maior e que o tempo dessa produtividade, desse produto também seja cada vez menor. Claro que a gente tem plantas que elas precisam de 1 ano para se desenvolver, outras plantas precisam de 3 meses. Mas todo o tempo que você conseguir menos, então se eu consigo fazer a minha planta de 1 ano produzir em 11 meses, em 10 meses, eu ganho ali um tempo de produção já. Se eu consigo essa de 3 meses cair para 2, 1,5, eu ganho também esse tempo. É essa a diferença que a gente vai ter nos sistemas agrícolas. E também a gente pode dividir essa agricultura toda por organizações de produção, tá? Então, eu posso ter uma estrutura de agricultura familiar. O que é a estrutura de agricultura familiar? Está muito relacionado à produção de alimentos no Brasil, por exemplo. Quando eu estou falando dessa produção de alimentos no Brasil, normalmente são pequenas famílias ou pequenos produtores rurais que vão ter pouco investimento. Por isso a gente chama de agricultura familiar, porque normalmente se utilizava, isso era muito mais comum há 30, 40, 50 anos atrás, se utilizava então dessa mão de obra dos filhos, né? Então por isso tinha muitos filhos, né, na área rural. Então por isso a agricultura familiar, normalmente pouca tecnologia e pequenas indústrias, pequenas fazendas aí. A gente pode falar também então nessa produção de agronegócio. E aí o agronegócio é muito expandido, né? A ideia do agronegócio é a relação com commodities na sua maioria dos casos. Por exemplo, a soja,
ou a cana ou o milho, né? Por que eu falo que é commodity, né? Porque esses produtos têm mais de um valor agregado e são normalmente voltados para exportação. Por exemplo, a soja, ela vai ser utilizada na sua maioria para ração de gado e para produção de óleo de soja. Não o que a gente consome, mas para as indústrias, né? O óleo não sintético, né? O óleo natural aí que a gente vai utilizar nas máquinas aí. Normalmente o agronegócio não vai pensar em lucro, não vai pensar na estrutura e no bem-estar desse trabalhador, né? Então, normalmente são grandes pessoas que vão investir, e isso no Brasil é uma coisa que criaram um endeusamento, um embelezamento desse agronegócio, em que as pessoas, nossa, quero investir, e quando ganham um dinheirinho já vai pro agronegócio, vai lá comprar uma fazenda grande, vai desenvolver aí uma plantação de soja, alguma coisa do gênero, porque, entre aspas, dá dinheiro. Normalmente o agronegócio não vai se preocupar com segurança alimentar de país nenhum. Ele vai querer mais vender tudo isso aí. E isso normalmente causa muito dano aí às às regiões mais naturais dos países. A gente pode falar então do oposto, da agroecologia. A agroecologia é um desenvolvimento de produção onde dentro da minha propriedade eu vou desenvolver então várias plantas mais naturalmente. Então, se eu tenho uma região natural, se eu tenho um bosque, se eu tenho uma parte ali já de vegetação natural, eu vou deixá-la, né? E é muito próximo do que os nativos faziam, utilizar clareiras, então utilizar aquela árvore lá, ela solta uma seiva que já vira um adubo natural, ou ela solta uma fruta que quando podre já é um adubo natural para aquela hortinha que você está fazendo. Então os animais defecam próximo dos pés das plantas para poder também ter esse adubo, esse fertilizante natural. Os animais são criados soltos, então a agroecologia ela vai trazer essa simbiose entre o natural e o que não é tão natural, que é essa produção de plantas aí, tá? A gente pode também falar da hidroponia, né? E aí é a plantação em dutos aquosos, e aí erroneamente a gente pensa que isso é plantar na água. Na verdade não é plantar na água, na verdade é uma técnica muito utilizada para a economia de água, onde dentro daquele duto onde eu planto ali, eu vou passar só a quantidade de líquido necessário para ter o nutriente daquelas plantas ali, né? E por fim, eu posso falar da agricultura de jardinagem, né? Normalmente muito utilizada nas regiões monsônicas do planeta, ali no sudoeste, do sudeste asiático, né? Em países como Índia, China, Taiwan, Vietnã, Indonésia, onde eu tenho um período que tudo fica alagado. Então tudo fica alagado, eu coloco plantas que se desenvolvem em ambientes alagados, como o arroz, por exemplo. Grandes produtores de arroz vão desenvolver a técnica de agricultura de jardinagem aí. Então esses são os conceitos dentro da agricultura. Fora a agricultura, dentro ainda do que a gente está conversando desse espaço rural, a gente pode ter a pecuária. Pecuária, criação aí então de animais para o consumo, tá? Consumo só da carne? Não, consumo geral. Normalmente hoje você consome o boi inteiro, você consome o chifre, você consome o osso, o couro, a carne e tudo mais. Não é só a produção de carne bovina, então a gente tem aviário, a gente tem ovinos, cabras, cabritos, carneiros, bodes, a gente tem a produção de porcos, né? Então toda essa produção, a gente tem a produção de peixes, por exemplo, tilápia St. Peter, que é produzida em algumas fazendas e alguns rios, né? Então a gente tem todo esse desenvolvimento. E a partir daí eu posso ter a pecuária também intensiva e extensiva. O que é intensiva e extensiva? Extensiva é relacionada a
grande extensão de terra que eu vou precisar. Então, grandes pastagens com muito boi solto ali, né? E a intensiva, na verdade, esses bois estão todos presos ali, vão receber ali ração para o seu desenvolvimento rápido. Não se enganem, há quem diga que a extensiva não vai usar ração, que é só o boi ali comendo matinho, não é prejudicial à natureza. Não. Eles vão utilizar ração sim, por quê? Porque eles precisam de uma produção mais rápida. O boi não vai engordar naturalmente comendo só o capim, ele precisa de uma outra fonte de nutrição que é essa ração que a gente vai ter aí. E a gente chega aos extremos também dentro da intensiva, por exemplo, a produção de Kobe beef no Japão, onde os bois, né, são tratados dentro de um lugar, dentro de uma suíte, recebem massagem, não podem andar muito, que é exatamente para a gordura entranhar ali nas fibras da carne, deixar a carne mais macia, com marmoreio mais legal aí. Então vai ser um desenvolvimento de uma carne extremamente cara para um produto específico aí, que é o Kobe beef, que é uma das carnes mais caras do planeta. Beleza? Espaço rural e agrário. Vejo vocês na próxima. Valeu!